Oi pessoal, boa tarde. Eu não avisei ninguém que estaria acontecendo aqui agora, mas eu resolvi fazer porque eu já estou lendo o livro e enfim, já vou fazer essa primeira live aqui do livro agora. E quem quiser assistir depois vai ficar salvo. Então, quem quiser continuar aí no propósito do livro comigo, depois vai conseguir acompanhar. Então, como eu falei para vocês nos stories, este é o livro Uma Vida com Propósito. E eu convido você a adquirir este livro. Se você não quiser adquirir, a gente vai ler ele inteirinho. São 40 dias de leitura, uma por dia. E é pouco, não é muita coisa, gente. E assim, esse livro falou muito comigo. Eu já ouvi ele pelo audiobook, porque no YouTube você encontra qualquer livro que você queira ler. Esse livro foi uma indicação do meu mentor, então eu comecei a ouvir ele pelo audiobook. E essa semana eu tive a grata surpresa de encontrar ele na minha casa. Eu não sabia, mas meu marido já tinha ganhado esse livro. Ele nunca leu, ele ganhou de um amigo cristão dele, nunca leu, enfim. Gente, se escutarem uns gritos, não liguem, tá? Porque tem criança aqui em casa, então é assim, funciona. Mas vamos lá. E aí ele já tinha ganhado esse livro e eu encontrei ele aqui em casa. Eu ia comprar o livro, não sabia que eu já tinha. Mas ele é um livro que eu queria comprar mesmo, porque ele é muito bom, ele falou muito comigo. E eu tenho certeza... Minha mãe tá em live. E eu tenho certeza que vai mexer com você também, tá? Por isso que eu achei importante compartilhar e fazer essas lives. Então vão ser lives diárias, ainda vou definir o horário, tá? Ou não defino o horário, porque, gente, eu tenho 2 crianças, eu tenho, cuido do marido, cuido da casa, tenho a rádio, então é muita coisa. Então, às vezes, no horário definido eu não consigo fazer, mas o importante é que tá salvo aqui, né? Então, quem quiser acompanhar, consegue acompanhar posteriormente. Eu vou fazer no formato de ler. Eu vou lendo e vou compartilhando com vocês. E se ficar muito cansativo, se ficar ruim, enfim, vocês me falam e a gente vai se adaptando aqui, tá? Estou no primeiro dia, então o título do primeiro dia, do primeiro capítulo, é Tudo Começa com Deus. Deus não é apenas o ponto de partida na nossa vida, Ele é a fonte dela. Para descobrir o seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular. Histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. Ou seja, hoje em dia se fala muito... Gente, espera só um pouquinho que eu vou pausar aqui essa música que tá me atrapalhando. Prontinho. Hoje em dia a gente fala muito, vê falando sobre propósito, e aí todo mundo fica, eu quero encontrar o meu propósito, qual que é o meu propósito? Mas eu vejo que as pessoas estão relacionando o propósito a dinheiro, a você ter um carro bom, uma casa boa, tá relacionando isso à profissão. Mas a questão aqui vai muito além disso. Não estou dizendo que é algo negativo você querer ter uma casa boa, um carro bom, enfim, não é isso. Isso é de Deus, porque Deus nos fez para ter o melhor. Porém, as pessoas estão perdendo o fio da meada, sabe? A essência. Eu acho que a gente precisa voltar para a essência. E aqui a gente vai falar muito sobre isso. A Bíblia diz: muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo Ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer Ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Isso é uma passagem, está lá em Efésios 1:4. Esse texto apresenta 3 critérios para o nosso propósito. Primeiro,
Você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciar. Segundo, Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse e sem a sua contribuição. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempo e muitas coisas na vida, mas não pode escolher seu propósito. E o terceiro, seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. É disso que se trata esse livro. Ou seja, filhote, faz favor pra mãe e fecha a porta. Ou seja, gente, primeiro ponto, intimidade com Deus. Se você não tiver intimidade com Deus, você pode estar na igreja, você pode fazer o que você quiser, servir. Você não vai ter clareza do seu propósito. Não adianta. Só essa intimidade com Deus que vai te fazer esclarecer não só o seu propósito, muita coisa na sua vida. Eu passei por um processo, eu venho de uma família católica, ou seja, se você nasceu em uma família que tem uma doutrina, você vai seguir aquela doutrina, porque você foi nascido, criado, é como se fosse uma bolha mesmo, você está dentro daquilo, você só entende aquilo ali como o correto. Porém, Deus foi um processo muito natural, eu não fui através de nenhuma igreja convertida, ninguém chegou pra mim pra falar nada. Eu, através de uma pessoa da internet, comecei a ler a Bíblia. E eu fui procurar essa pessoa na internet, não tinha nada a ver com Deus. Eu fui procurá-la por questão de outra coisa, que não tinha nada a ver. E acabou que, no final das contas, era tudo sobre Deus. E o embasamento para tudo que essa pessoa faz é a Bíblia. E ela começou a ler a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia com essa pessoa através de uma live como essa que eu tô fazendo aqui com vocês. E aí foi me dando sede, foi me dando vontade de querer saber mais, e eu queria, e comecei a ler por conta própria. De cara eu entendi, muitas coisas não, tem coisas que, até hoje, tá? Até hoje tem coisas assim que eu leio e eu não entendo, e daí é questão de você ir buscar. Às vezes a linguagem da sua Bíblia não tá muito adequada. Existe um aplicativo, hoje as coisas são muito mais fáceis. Existe um aplicativo que tem todas as linguagens de todas as Bíblias, inclusive uma linguagem atual, onde é mais fácil o entendimento. Então, assim, leu da primeira vez, não entendeu? Busque outras formas, sabe? Não deixe isso de lado. E você precisa também ter um momento de intimidade com Deus, ter o seu momento de oração. Porque ler por ler, gente, a Bíblia não é só um livro vazio. É a palavra viva, é o próprio Deus. Então você precisa ter um momento ali especial, prepara um ambiente, faz uma oração. Se você não tá com vontade, não tá sentindo nada, coloca um louvor para você, antes de ir para a leitura, né, conseguir abrir o coração, se soltar realmente, porque isso vai fazer toda a diferença. Tem dias que a gente não tá com vontade, então eu coloco um louvor, né, eu preparo sempre o ambiente, coloco um louvor, vou louvando o Senhor, vou agradecendo e vou me lembrando de tudo que Ele já fez por mim, sabe? Essa é uma das chaves mais poderosas para você conseguir abrir o seu coração pro Senhor, você lembrar, porque às vezes a gente esquece, a gente deixa guardado na gaveta, né? Ou algo que você queria muito, Deus fez pra você, ou um milagre que você viveu e, né, naquela hora, naquele momento foi uau, mas depois que passa, você esquece. E aí você nem se lembra mais dele, não se lembra do que ele fez por você, e aí você acaba reclamando, muitas vezes até de algo que você já tinha pedido para Deus te dar. Então, comercial, gente, no YouTube. Então,
o relacionamento com o Senhor é uma das chaves principais para você descobrir o seu propósito. O segundo, Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. Eu consigo ver isso com muita clareza na minha vida, sabe? Eu vejo o cuidado de Deus comigo desde o início, quando eu nem sonhava em nascer ainda. A minha mãe engravidou com 14 anos, gente. Uma menina muito nova. E ela engravidou e o meu pai, também muito novo, ofereceu para ela fazer o aborto. E ela não fez. E assim, eu vejo minha mãe como uma mulher extremamente corajosa, porque ela poderia ter pensado 2 vezes, né? Seria até... Não é que nada justifique um aborto, mas assim, na idade dela, né? Talvez se ela tivesse falado para alguém, talvez as pessoas entendessem. Mas em nenhum momento se passou pela cabeça dela. Então assim, eu vejo o cuidado de Deus comigo desde o início, desde quando eu nem tinha nascido ainda. E quando eu não tava nem aí pra ele, sabe? Não o buscava, não o conhecia, mas ele já cuidava de mim desde lá. E tudo que eu vivi lá atrás, tudo, né, o que eu passei na minha vida me trouxe até aqui e me faz ter bagagem pra poder falar alguma coisa pra alguém hoje. Então, tem coisas na vida, né? Hoje na live, hoje na entrevista com o Pedro, a gente falou sobre isso. O testemunho dele é muito forte e muitas pessoas têm vergonha das coisas que viveram na vida. Não se envergonhe disso. Se você já foi pro Senhor, Ele já te perdoou, já tá no mar do esquecimento, não tenha vergonha, porque tem outras pessoas que podem estar na situação que você passou um dia. E aí você vai ser esse suporte para essa pessoa. Ela vai se espelhar, ela vai olhar e falar, poxa, se ele saiu, eu também consigo. E é importante que você mostre isso, mostre essa vulnerabilidade para as pessoas, para elas entenderem o que é possível, que Deus é capaz de tudo, entende? E o terceiro, seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. E aqui ele fala que é disso que se trata esse livro. Então, quando a gente fala que o propósito não é só sobre você, não é só para sua vida, é algo muito maior, as pessoas estão cegas, elas estão olhando assim para a vida delas como se o propósito da vida fosse eu vou estudar, eu vou me formar, vou casar, vou ter filho, vou ter uma casa, vou deixar bens para eles, vou ter um carro bom, vou ter uma profissão boa. Mas e daí? Sabe, se fosse só isso, ia ser muito vazio. Isso é muito pouco. Não foi para isso que Deus colocou a gente aqui. Tem um propósito. E a gente, nesse livro aqui, a gente vai falar tudo. A gente vai esmiuçar tudo isso para você conseguir entender o porquê que Deus te trouxe para essa terra. Não foi só para você ter um carro bom, uma casa boa. Tem algo muito maior por trás de tudo isso. E continuando aqui, ele vai contar a experiência de uma pessoa. Andrei Bitov, romancista russo, cresceu em um regime ateísta e comunista, mas Deus atraiu sua atenção num dia terrível. Ele recorda, aos 27 anos de idade, enquanto estava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro, fecha a porta, e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido, martelando assombrado na minha cabeça. Saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito de seu propósito na vida. Parabéns, você está prestes a caminhar para a luz. Ou seja, que ele está dizendo que se você já se sente perdido, se você já busca isso, qual é o seu propósito, esse é o primeiro passo. Então quer dizer que você já está caminhando para o lugar certo, porque a partir do momento que você tem essa dúvida, isso aparece, você busca em Deus, é o primeiro passo para você encontrar e você tá procurando no lugar certo.
porque muitas pessoas vão procurar em lugares totalmente errados e nunca encontram e ficam patinando no gelo. Aqui tem uma reflexão: eu não sou o foco. Tem um versículo que é Colossenses 1,16. Pois tudo, absolutamente, tudo acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontram o seu propósito. Colossenses 1,16. E a pergunta, né, pra gente poder tá tirando uma meditação de tudo isso apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Hoje em dia, é muito difícil a gente parar e fazer essa análise de que a nossa vida não gira ao redor do nosso umbigo, e sim de que a gente tem que viver para o Senhor. Foi Ele que fez todas as coisas, tudo vem dele e tudo volta para Ele. Então, vamos olhar para a nossa vida com esse questionamento. Por que Deus me colocou nessa família? Por que Deus me colocou nessa empresa? O que Ele quer que eu faça aqui? Quais são as pessoas que eu preciso alcançar neste lugar? Né? Você não precisa de um microfone. Hoje em dia todo mundo tem um microfone através da internet. Todo mundo consegue acessar as pessoas. Tem pessoas, gente, que são pessoas influenciadoras por natureza, que naturalmente elas vêm aqui, elas conseguem arrastar pessoas. Por exemplo, a Tati. A Tati é uma pessoa que desde sempre... Filho, fecha a porta, espera a mamãe ali, por favor. A Tati, ela naturalmente já tem essa influência, esse poder de influência sobre as pessoas. E ela já exercia esse poder de influência antes dela ser convertida. Só que ela fazia isso da maneira errada. Ela influenciava as pessoas para beber, para usar droga, mulheres para usar o tipo de roupa que ela usava. E, enfim, você que tem esse poder, é mais natural isso. As pessoas vão se espelhar em você. Você vai ver quando você faz alguma coisa diferente, as pessoas vêm e te falam: olha, que bacana isso, vem muitos comentários e tal. Mas, independente de você ter esse poder ou não, as pessoas estão te vendo, elas estão acompanhando a sua vida. Elas veem o que você faz, o que você deixa de fazer. Então, se você é um cristão de verdade, a pessoa vai te analisar com um critério maior. De repente, se você fala que é cristão, mas tá lá você fofocando da vida do outro, aí a pessoa já olha e fala: nossa, mas já tive essa experiência, mas é cristão e tá fofocando da vida do outro, sabe? Tá fazendo picuinha. Ou pior, sei lá, cristão e tá adulterando, tá olhando pra mulher dos outros, pro marido da outra, homem na rua. Então, assim, gente, a gente tem que pensar que o tempo todo as pessoas estão olhando para nós e nós vamos influenciar de alguma forma. Não tem como ser neutro nisso, não tem como. Ou você vai influenciar positivamente ou negativamente. Um dos dois vai acontecer naturalmente, você querendo ou não. Mesmo que você não queira aparecer na internet, não queira postar nada, naturalmente na sua vida, as pessoas que estão ao seu redor, familiares, amigos, vizinhos, todo mundo acaba tirando algo de você, entende? A nossa roupa fala, os nossos gestos, as nossas atitudes. Então vamos começar a olhar para a nossa vida com essa dúvida: por que foi que Deus me colocou aqui? Gente,
É isso. Eu não quero fazer lives muito longas, tá? Pra não ficar cansativo. O intuito dessas lives realmente é que vocês tenham conhecimento desse livro e consigam fazer essas reflexões que ele traz aqui, que são sensacionais, sobre propósito de vida. É isso. E conforme for acontecendo aqui, a gente vai se ajustando o horário, enfim. Quero agradecer vocês que acompanharam, que estiveram aqui comigo. Amanhã, não sei o horário, como eu falei, vai rolar de novo a live aqui. E se eu tiver um horário definido, eu apareço lá no story para poder avisar antes, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã.